hoje, sexta-feira, dia de mostrarmos as curiosidades do balizador de preços do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. Você sabe que quem movimenta o balizador é o pecuarista, que passa as suas informações de regiões diferentes. São informações detalhadas sobre preço que recebeu da indústria frigorífica, prazo com o qual ele vai receber o dinheiro, a categoria dos animais, se ele recebeu bonificação ou não. É uma planilha bastante detalhada das negociações realizadas. E quem passa essas informações é o pecuarista. Vamos então com as curiosidades de hoje, do período de 18 de junho até hoje pela manhã. Vamos conferir. Após a retomada das exportações de carne à China, período de poucos negócios, o total de animais informados subiu de 2.110 no período de 10 a 13 de junho para 5.560 no período atual. 65% dos lotes negociados também foram encaminhados ao CPEA. Na metade dos lotes, a indústria deu bonificação ao pecuarista. O estado que mais contribuiu com informações foi São Paulo, 34% dos dados, seguido de Mato Grosso do Sul, com 27%. Do total abatido, 63% foram de machos inteiros, 7,3% de bovinos castrados, 19,5% de novilhas e quase 10% de vacas. A preferência pelo pagamento do Fundo Rural, baseado no faturamento, ainda supera o recolhimento com base na folha de pagamento. De cada 10 abates, quase 8 foram a prazo, com pagamento em 30 dias, apenas 12% à vista e 7% com 3 dias. 61% dos abates foram da raça Nelore e 19,5% de anelorados, quase 10% de 2 ou mais raças, 5% de raças britânicas e outros 5% de animais de cruzamento. O confinamento tradicional foi a modalidade que mais teve animais abatidos, seguido pela nutrição em semi-confinamento. O gado a pasto, com ou sem mineralização, representou 22%. Quase 5% foram de animais engordados em confinamento a pasto. 90% das negociações foram feitas no peso morto, o peso da indústria, muito longe do que os pecuaristas desejam. A escala média de abates de macho e fêmeas caiu 2 dias em relação ao período de 7 a 13 de junho. A média do preço da arroba para o boi comum à vista caiu 1,2% em relação ao período anterior das curiosidades. É importante destacar que na última semana os preços se elevaram, chegando aos patamares das médias antes da paralisação de alguns frigoríficos e exportações para a China. Para os lotes de fêmeas, as médias se elevaram. Pois é, esse período mostra a elevação dos preços da arroba do boi comum, mesmo que pequena, em todos os estados que informaram ao balizador. É o reflexo do retorno das exportações para a China. A semana é mais curta devido ao feriado de ontem e, portanto, poucos negócios informados ontem e até hoje pela manhã, quando nós fechamos o balizador. O fator inverno, que começou hoje ao 12h54, pode aumentar a oferta de bois pelos pecuaristas. Vamos aguardar o próximo período. Veja agora os preços médios informados, começando pelo estado de São Paulo. Apesar de poucos negócios do período, teve sensível alta de 11% em média no preço da arroba do boi comum em relação ao período anterior. O coordenador do balizador, Luiz Zilo, considera que ainda há fôlego para mais aumentos para o boi comum nos próximos dias. Ele se baseia em conversas com pecuaristas do estado. Mas a escala, em São Paulo, ainda se mantém alta, por volta de 7 dias. Dos valores à vista informados no balizador, neste período, o menor valor foi de R$ 154 e o maior valor perto de R$ 160, R$ 159,60. Metade das negociações no estado foram com prazo de 30 dias. Agora, a Praça de Mato Grosso do Sul. Foi o estado que manteve, no período, o preço da arroba do boi comum à vista no mesmo patamar
do anterior, por volta de R$ 141. A escala média caiu um pouco para 4,6 dias, ante os 5 dias do período anterior. Agora, Mato Grosso, que teve poucos negócios informados, mas com o preço do boi comum à vista por volta de R$ 141, uma alta de 1,1%. A escala média no estado ficou em 5 dias, a mesma do período anterior. Estado de Goiás, por lá aumentaram as negociações com machos e alta também no preço do boi comum à vista. Essa alta em Goiás foi em torno de 1%. A escala ficou mantida em média de 4 dias. Arroba R$ 140,16 a média. E, finalmente, Minas Gerais, que neste período retornou ao balizador, depois de um tempo com poucas informações e com negociações para o macho comum. A arroba ficou perto de R$ 147, essa é a média, à vista, e escala média de 5 dias.